gravação. Daqui a pouco vocês vão ver aí que no próprio chat aí vai aparecer, ó, a aula gravada foi iniciada. Se vocês entrarem no chat aí, está dizendo que a gravação foi iniciada. Tá vendo? Então, vocês estão compartilhando aí, vocês estão vendo aqui minha mãozinha aqui, ó. A gravação foi iniciada. Só que ninguém está sabendo onde que está ficando essa gravação. Vocês estão conseguindo acessar? Quando o professor grava, assim, normal? Então, professor, geralmente Professor, Ah, tem coordenador, professor que não coloca depois da gravação, coloca só depois da gravação. Tem uns que esquece, tá meio complicado isso aí também. então, você está vendo que a minha aula eu coloquei para pedir para gravar? Sim. Então, professor, na aula passada eu também pedi para gravar. Ela ficou gravada da semana passada aí para vocês? ficou sim. Ah, então tá legal. A- Então eu vou pedir As para aulas, as gravar. aulas, Eu as vou pedir, aulas, eu vou pedir para gravar. Acho que ela fica na postagem lá, né? No canal. isso, todas as aulas gravadas que o senhor faz, ou outro professor, fica aí no chat, só subir, fica lá em cima no chat, todas as aulas gravadas. Ah, legal. Então você está conseguindo pegar esse acesso aí, né? Legal. Eu tô. Então falou Davi, falou Douglas, então beleza. Então, ó, está iniciada a minha gravação aí, falou? Fica na própria matéria da própria equipe, legal. É o Davi que falou aí. Então, depois, no finalzinho, a gente vai ver se ficou gravada. Você não sai aí, ó, o Davi e o Douglas, fica comigo aí, que a gente vai fazer um bem bolado para ver se a aulinha ficou gravada lá, falou? A gente vai fazer junto. Tranquilo. Beleza. Falou, Douglinhas? Aí depois você me dá uma luz aí. Então, vamos começar a nossa aula. Agora nós já estamos com 22 alunos, 21. Então, na aula passada, eu falei da ciência dos materiais, que foi aquela pequena introdução. E nós vimos que os materiais mais utilizados aí no dia a dia os materiais metálicos. E dentro dos materiais metálicos, o mais utilizado, nós vamos atacá-lo, são os materiais ferrosos, principalmente os aços e ferros fundidos. E aí nós vamos ver, vamos brincar, o aço é o produto mais utilizado no mundo moderno. Ponto. A sua produção anual na faixa de 1,3 trilhões de toneladas ano. É aço que não se acaba mais. Estou falando em produção mundial. Então, é um número bem assustador. Se a gente pegar onde ele é utilizado basicamente em todos os segmentos. Transporte, na indústria naval, na indústria férrea, caminhões, ônibus, construção civil, grandes estaleiros, grandes petroleiros, grandes transatlânticos, né? Na indústria de material bélico, a indústria de equipamentos utilizados na agricultura, né? Tanto retroescavadeira, colheitadeira, na construção civil, em pontes, viadutos, grandes edifícios. Eu tenho aí as minhas ferragens, né? Eu tenho o aço estrutural e uma grande parte é destinada basicamente à indústria automobilística. Então, o aço ele é um material barato, versátil e, consequentemente, ele é o mais utilizado pela civilização moderna. Ainda é o material mais utilizado. No futuro, século 22, o que vai acontecer, se ainda vai continuar ou não, aí é a história, né, da evolução dos materiais que vai nos dizer. Então,
Vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui o link e a gente vai começar a compartilhar essa aula. Então, nós fizemos a primeira aula e hoje eu vou para... Eu peguei a primeira e a segunda aula, tá? A primeira e segunda aula já está gravada lá, já está lá certo. Eu só vou fazer uma rápida recapitulação, só para falar, ô professor, esse material já estou com ele aqui. Legal. Só vocês perceberem aí que o aluninho, ou quem está chegando agora, já também está interagindo aí com o que eu estou falando. Um material é esse daqui. Nós já comentamos lâmina por lâmina e fomos até o final, certo? Esse foi o primeiro material que nós já discutimos aqui. O outro é esse daqui, que é bem parecido com ele e que tem lá algumas configurações diferentes, tá? Eu falei dos materiais compostos, eu falei do vidro, né, da lâmpada, e aí vocês vão ver que ele tem uma grande semelhança com o primeiro material. Aqui está uma maneira diferente de nós apresentarmos lá, mas é a mesma. Aqui está na forma de tabela, aquela aço liga, a resistência dele, a liga de titânio, a liga de alumínio, e nós já tínhamos comentado também o preço, né? Aquela indústria de ponta, indústria de produção em massa, metais, cerâmicos, polímeros, compósitos, semicondutores e materiais biomateriais, materiais biocompatíveis com aquela implantes, né, usado aí na medicina. E vocês estão percebendo que eu dei um pouquinho de ênfase lá nos materiais cerâmicos, que no outro não tinha. Nos polímeros, que são os plásticos, nós falamos dos faróis dos automóveis, dos flexíveis, né? São os materiais, os polímeros. Os materiais compostos, que aí o aço, né? A carcaça, a fibra de carbono resistente, o pneu, que é a borracha, mais uma cintura de aço. Aqueles materiais semicondutores que eu falei para vocês, que é a placa lá do meu computador, né? Da minha memória. E aqui aqueles materiais, biomateriais que são usados lá para fazer algum tipo de prótese, né? Rótula, fêmur, coluna vertebral, clavícula, ombro, né? Então, o pessoal aí faz implantes dentários, né? Que a gente... E aqui está aquela evolução do material, que nós já tínhamos estudado também, gráficozinho, e materiais avançados de última hora aí que... Então, esse materialzinho já também foi disponível aí para vocês. Então, a primeira e a segunda aula. Então, ó, tá vendo que depois vai para a terceira aula, que é a aula de hoje. Beleza? Terceira aula de hoje, ou a terceira aula da nossa disciplina, eu vou começar a compartilhar agora. Tá? Então, tá aí. E daqui a pouquinho também eu vou disponibilizar lá no arquivo. Então, tá aí a apresentação do Escola Técnica Lauro Gomes, disciplina TM, né? Tecnologia dos Materiais. A gente só fala tecnologia dos materiais, né? Como um todo. A gente até poderia tirar, era na realidade, o pessoal está perguntando lá, então é TM1. Então ficou assim, ó, né?
Tecnologia dos Materiais 1, TM. O professor Carlos Roberto Jerônimo, assunto processos metalúrgicos. E aqui nós vamos começar agora sim, queridos, entrando na parte aí mais da metalmecânica. A metalurgia divide-se em duas grandes áreas a saber. Primeira coisa, o que é metalurgia? Se a gente for pegar ao pé da letra, a palavra metalurgia, ela significa o quê? Estudo dos metais. Então, o estudo dos metais vai me dar aí a palavra metalurgia. Vocês podem ver que ela é constituída de duas palavras unidas, né? Metal e depois vem urgia. Urgia não é orgia, e sim urgia. Urgia significa ciência ou estudo, tá? Então, se eu pegar como ciência, urgia, então dá ciência dos metais. Divide-se em duas grandes áreas a saber, a metalurgia extrativa e a metalurgia de transformação. O que vem a ser metalurgia extrativa? Os principais metais, eles se encontram no nosso planeta na forma de óxidos, que são os minérios. Então, eu não encontro ferro na natureza, eu encontro minério de ferro. Aí, alguém lá, Companhia Vale do Rio Doce, a mineradora nossa brasileira, ela vai lá e extrai minério. E a extração do minério, depois nós vamos transformar esse minério em ferro. Então, essa é a metalurgia extrativa. Mesma coisa com alumínio. Eu não tenho alumínio na natureza. Eu tenho o óxido de alumínio. O óxido de alumínio, ele é extraído também da natureza e depois é transformado em alumínio metálico. Idem com o cobre, nióbio. E o Brasil, ele é um país muito rico em recursos minerais. E depois eu tenho a metalurgia de transformação. O que é metalurgia de transformação? É a área da metalurgia que vai pegar já o metal ou a liga metálica e vai transformar esse metal, que é um subproduto, vamos dizer assim, em produto acabado. Produto, por exemplo, uma viga, um perfil, uma chapa, né? Uma barra metálica. Então, é metalurgia de transformação. Aí eu vou aplicar esforços mecânicos. Então, vamos lá. Vamos primeiro estudar, ou vamos dar uma ênfase melhor, do que vem ser metalurgia de transformação. A metalurgia de transformação visa a fabricação de produtos intermediários ou finais. Um exemplo, uma chapa metálica, ela é um produto intermediário. Na hora que eu pego a chapa metálica e transformo essa chapa em uma carroceria de um automóvel, eu vou ter um produto final. Beleza? Eu tenho uma chapa metálica de aço. Transformo essa chapa em uma geladeira, em um fogão, em um micro-ondas, em uma máquina de lavar. Eu estou agora já com um produto final. Beleza? Então, ela visa a fabricação de produtos intermediários ou finais, a partir de metais e ligas metálicas.
são os seguintes os processos de metalurgia de transformação. Então, aqui eu coloco alguns exemplos de metalurgia de transformação. A fundição, ela é um processo de fabricação, onde eu trabalho com os metais no estado líquido, ele é fundido, ele é vazado em um molde. Ele solidifica ali dentro desse molde. O molde é a réplica da peça ou do produto que eu quero fabricar. E fazendo agora a desmoldagem, eu já vou ter aí um metal já com um determinado formato. Bem? Fundição. Depois nós vamos ver certinho que vem a ser fundição e os processos mais detalhados. Por enquanto, vocês pegam esse termo aí. Fundição é o processo de transformação do metal em produto ou semiproduto através do vazamento do metal líquido em um molde. O molde é a réplica da peça, vamos dizer assim, que eu quero fabricar. Depois eu tenho o processo de transformação mecânica. O processo de transformação mecânica é um processo que eu vou aplicar esforços mecânicos. Forjamento, por exemplo, laminação, trefilação. Aí nós vamos aplicar esforços mecânicos ou esforços de compressão ou esforços de tração. A trefilação, por exemplo, é tracionada, né? Trefila, tracionado. Na laminação e no forjamento já são forças de compressão. Eu também tenho um outro processo de transformação, metalurgia de transformação, que é a metalurgia do pó. Ô, professor, o que é essa metalurgia do pó? A gente trabalha com alguns metais, estado sólido, com a granulometria muito fina. A granulometria é bem parecida com a nossa açúcar refinada, aí, tá? Quando você pega os grãozinhos de açúcar refinado, você vai ver que ela está com uma granulometria muito baixinha, muito pequenininha. É como se eu estivesse pegando, por exemplo, cobre, ferro e o alumínio e tivesse reduzido ele também a uma granulometria muito baixa, transformando ele no estado sólido com a granulometria baixíssima, vai virar pó. Eu tenho pó de vidro, né? Eu tenho pó, né, de cimento, argila, farinha, a partir de uma moagem, né? A gente vai fazendo alguns esforços, vai reduzindo o tamanho da matéria-prima. A metalurgia do pó. Aí, eu tendo o metal já uma granulometria muito fina, posso usar um aglomerante e uma resina, por exemplo, um aglomerante, e compactar esse pó. Na hora que eu compacto, aplico um esforço de compressão, eu já fabrico basicamente a minha peça compactada, que é chamada metalurgia do pó, onde eu fabrico alguns componentes muito difíceis dimensionalmente, em termos de geometria, consigo fabricar através de modelos, né? Eu tenho os moldes, que são a réplica da peça, e ao invés de trabalhar com o metal no estado líquido, que era na fundição, vou trabalhar com ele no estado em pó. Aí eu aplico um esforço de compressão violenta. Na hora que eu retiro esse esforço, a minha pecinha fica acabada. Para vocês entenderem mais ou menos,
quando vocês eram criança, todo mundo pegou um modelinho, por exemplo, de uma estrela do mar, uma conchinha, colocava lá naquele molde que era a estrelinha do mar, que era um materialzinho de plástico e tal. Você pegava areia lá do mar ou areia normal, a criança vai lá e compacta, soca, dá uma força, aí vira, tira o molde, e aí eu fico com uma réplica em areia daquela modelinho, daquela estrela do mar, por exemplo. Ah, legal, professor. Eu entendi. Agora substitui a areia pelo pó metálico e substitui a forcinha que você aplicava lá naquela forma de silicone ou de plástico. Agora você aplica aí algumas toneladas de força de compactação e na hora que você retira do molde, a peça já vem pronta. Não precisa de rebarba, não precisa de usinagem, é alguma coisa que dá uma excelente velocidade de produção. É lógico que tem limitações na aplicação dessas peças, né? São peças delicadas que não vão sofrer tantos esforços. Beleza? Na indústria automobilística, hoje eu tenho bastante componentes pequenos, são fabricados em metalurgia do pó, principalmente pequenas engrenagens, sem grandes esforços. Por exemplo, aquele sistema para subir o vidro elétrico lá de um automóvel, você aperta um botãozinho, o vidro sobe, todo aquele mecanismo. Quem já desmontou um forro de uma porta de um automóvel vai ver que ali eu tenho engrenagens, comandinho, bracinho para fazer o movimento do vidro do passageiro ou do motorista subir e descer. Aquela a gente chama lá que foi adaptado e o meu vidro não é manual, né? Ele é comando elétrico. Então é muito utilizado componentes ali na metalurgia do pó. Eu também tenho outro processo chamado soldagem. Ah, professor, mas o que é soldagem? Soldagem é quando eu faço a união de duas peças metálicas, dois componentes em um só. E aí eu faço uma pequena artifício que eu jogo aí, por exemplo, se for uma soldagem elétrica, eu jogo um arco voltaico, que aí trabalho com eletrodo, e aí vocês vão perceber que naquele ponto da soldagem eu tenho uma microfusão, como se eu tivesse uma fundição localizada naquele ponto. Aí o metal, ele funde naquele instante e logo em seguida ele solidifica. E aí, normalmente, o processo de soldagem muito utilizado é o arco elétrico, né? O arco voltaico. E os navios, por exemplo, nos estaleiros, é basicamente o processo de soldagem, né? Todo um navio, a carcaça dele, a união de metal com metal, ele é soldado. Na indústria automobilística, eu também tenho diversas, as longarinas da carroceria, então, são todas elas feitas por soldagem. E lá é uma soldagem elétrica, soldagem por ponto, por exemplo, onde eu vou dando em caldeiraria também, é usado muito processo de soldagem. Legal? Beleza. Ele tem um outro processo chamado usinagem. Olha, professor, mas o que é usinagem? Usinagem é quando você vai cortar o material através de uma ferramenta de corte. Onde que você está enxergando a usinagem? Por exemplo, um torno. Na operação de torneamento, você pega aí um componente, uma barra, um eixo, e vai dando as dimensões dele através, você prende o metal no mandril, o mandril ele gira com uma certa rotação e você encosta nessa material que você quer usinar uma ferramenta de corte, o bits. Ele encostando, mais ou menos como se a gente estivesse pegando o nosso apontador aqui e apontando um lápis de madeira, né? Eu faço a rotação e você vai ver que está tendo um desbaste aí. Por exemplo, torneamento. Mas o material também pode ser fresado. Aí eu vou usar uma fresa. Aí eu vou dando
já umas dimensões, um perfil do metal bruto através de uma operação de fresagem. Fresa, vai fresar com a ferramenta, é uma fresa, pode ser vertical ou horizontal, mas eu também tenho, às vezes, abrir furos num componente. Eu tenho as furadeiras radiais, abre-se diversos diâmetros. Eu também tenho uma usinagem que é chamada retífica. A retífica já vou retirar metais em menor quantidade, vou remover, eu vou corrigir as dimensões finais através de rebolos, né? Então, também tenho a retífica. Então, a retífica, a fresa, o torneamento, a furação radial, que são as furadeiras, elas são chamadas aí de processo de usinagem. E, por último, eu tenho os tratamentos térmicos, que eu vou transformar também os materiais, dando maior resistência, dando maior dureza, que são os tratamentos térmicos. Aí eu pego um aço que tem uma dureza relativamente baixa, uma resistência à tração, e faço um tratamento de aquecimento e resfriamento brusco. Aí eu faço um tratamento de têmpera, beleza? Os processos de transformação mecânica podem ser classificados de acordo com o tipo de força aplicada no material metálico. Ah, tá vendo que eu falei compressão, tração? Compressão direta. Então, forjamento e laminação são processos de transformação mecânica, olha lá, transformação mecânica, usando um esforço de compressão. E o que é isso? É uma compressão direta. Mas eu tenho também um outro processo, onde eu aplico uma compressão indireta, que é a trifilação, a extrusão e embutimento. Quando o material é estirado, estiramento, eu tenho uma força de tração. O material é tracionado. Como nós vamos ver na sequência. Quando eu quero fazer uma chapa metálica, eu quero fazer uma dobra na chapa, pegar uma chapa e transformar numa calha, por exemplo. Né? Pegar uma chapa de aço zincada e transformar num rufo, transformar em qualquer componente que precisa aí de dobras. Aí a operação é de dobramento. E a força de dobramento, como também nós vamos comentar a seguir. E o cisalhamento, cisalhamento é corte. Quando você quer cortar, por exemplo, uma chapa metálica. Tem uma chapa de 1 milímetro e eu preciso cortar essa chapa. Se fosse uma folha de papel, você corta esse papel com fácil, com a tesoura manual, né? Você pega uma tesoura, aplica uma força de cisalhamento, 2 lâminas, uma sobe, outra desce. Isso é cisalhamento. E você faz o corte aí do papel. E se fosse uma chapa ou diversas chapas que você tem de cortar, você não vai ficar cortando com a tesoura manual, né? Você vai colocar o material numa guilhotina e aí você vai ter uma faca que vai receber um grande esforço e aí a gente tem chamando as guilhotinas industriais, que é a operação de corte. Tipos de transformação mecânica. Então, eu falei da laminação, do forjamento, da trefilação, da fundição, né? E aí você vê que aqui eu estou falando já de transformação mecânica, ou esforço mecânico.
Processo de laminação. Processo de deformação plástica, e o material ele trabalha dentro do regime elástico e plástico. No regime plástico, a deformação é permanente. O regime elástico é quando você aplica uma força, o material se deforma, você tira a força, o material retorna nas suas condições normais. Significa que o material trabalhou no regime elástico. Quando você trabalha no regime plástico, você aplica uma força e mesmo retirando essa força, você vai ficar com uma deformação permanente. Beleza? Deformação plástica na qual o metal tem sua forma alterada ao passar entre rolos e rotação. É o de maior uso em função da sua alta produtividade e precisão dimensional. Pode ser a quente ou a frio. Então, laminação consiste em eu pegar, por exemplo, um bloco metálico ou uma placa e passar esse bloco, essa placa metálica, entre dois cilindros. Estou falando rolos aqui, mas são dois cilindros com rotação diferente. Um no sentido horário, no outro sentido anti-horário. E quando ele passa por meio desses dois rolos, ele vai sendo deformado. Onde que eu poderia enxergar e fazer um paralelo com o processo de laminação? Todo mundo viu a maquininha do pasteleiro lá para ele abrir a massa do pastel. A massa do pastel está desuniforme, né? Tem lá uma quantidade amorfa que não tem forma nenhuma. Ele pega lá com a mão a massa, água, farinha, né? E faz aquele aglomerado lá de água e farinha, uniu, e aí ele vai passar aquela massa totalmente amorfa entre dois cilindros, fazendo um esforço manual, dois rolos. Os rolos podem ser, no caso aí, com rolos de alumínio, né? Um certo diâmetro. E a hora que essa massa amorfa passa entre os dois cilindros, ela começa a ser achatada, começa a ter um comprimento maior e vai tendo uma largura. E no final, a massinha do pasteleiro lá, ela é enrolada e eu vou ter a massa, por exemplo, em uma... a gente poderia dizer que eu vou ter carretel, né? E essa massa ela vem na forma de um carretel. Ela é bobinada, né? Ela tem uma bobina. E aí eu levo para casa aquela massa, aquele rolo de massa do pastelzinho lá. Aí eu levo, a minha mamãe ou a minha esposa vai fazer um pastelzinho em casa. Ela desenrola a massa daquele rolo e vai cortando em diversos tamanhos, coloca lá um recheio, fecha e joga o pastelzinho lá recheado no óleo. Aí eu tenho o meu produto final, que é o pastelzinho quentinho na hora. Legal? E aí, quem já não de vocês não foi lá na feira no fim de semana e comprou lá a massa de pastel no rolo, de 1 quilo, meio quilo, que também está à venda nos supermercados aí, produtos congelados. Legal. Enxergaram esse processo? Isso é laminação. Agora imagine eu laminar aço, ou laminar cobre, ou laminar alumínio. Será que o cara consegue laminar com esforço manual? Não, né? Tem alta resistência. Tem os mesmos processos. Tem os rolos metálicos, ou são cilindros metálicos, que estão girando com alta rotação. E quando o metal bruto ele passa por esses rolos de laminação, eles são achatados, são deformados e vai diminuindo a espessura do material, até eu chegar numa chapa metálica de 1 milímetro, por exemplo, de espessura. Aí essa chapa ela é bobinada. Lá no final do meu processo, eu tenho uma bobina e eu consigo colocar 100, 150 metros, 200 metros de aço bobinado.
que são essas bobinas de aço que vocês já encontraram aí sendo transportado em alguns caminhões, transportando bobina de aço, com um diâmetro muito expressivo, de 1,5 m, 2 metros de diâmetro. E aí isso aí é vendido para a indústria. Por exemplo, uma Volkswagen, uma Mercedes, tal, ela compra essas bobinas, coloca a bobina numa desbobinadeira, vai desbobinando a chapa, como eu desbobinava lá o rolinho da massa de pastel, eu vou desbobinando o rolo de chapa metálica e eu vou cortando numa guilhotina o comprimento da chapa que eu vou, por exemplo, utilizar na estampagem de uma porta de um automóvel, por exemplo. Ou corto uma chapa num comprimento tal para fazer uma deformação, para fazer, por exemplo, uma carcaça do micro-ondas ou de uma máquina de lavar. Beleza? Fiz um paralelo aqui, bem didático, para vocês entenderem o que é laminação. Forjamento é um processo de transformação também de metais por prensagem ou martelamento. É a mais antiga forma de conformação existente de metais. E se a gente for na nossa civilização antiga, era o que o pessoal fazia lá na 2, 3 mil anos atrás, pegava lá um metal, normalmente um ferro bruto, e o ferreiro lá aquecia o material, colocava o material na bigorna e ia fazendo um martelamento manual em cima daquele metal aquecido, rubro, vermelho. O material se deformava com uma certa facilidade manualmente e aí ele dando o formato um componente que ele queria fabricar. Por exemplo, fabricação de uma espada de um grande, vamos dizer assim, guarda romano, de um soldado romano. Que era essa ferramenta. Os caras produziam em escala, tinha indústria para fabricar espada naquela época? Não. Tinha diversos homens que eram chamados de ferreiros e eles construíam espada por espada manualmente, golpe por golpe. Então, eles começaram a ganhar uma tecnologia aí, por exemplo, em fabricação de armamento bélico, né? Na época lá dos romanos, os grandes exércitos, a única arma que eles tinham era a lança e a espada, mais nada, corpo a corpo. Todos nós já assistimos grandes filmes aí do Império Romano ou filmes bíblicos, onde os grandes exércitos, né, era somente com espada, lanças, cavalo e escudos. Beleza? Então, o forjamento ele é um dos principais ou um dos primeiros processos sendo utilizado aí pelo homem, que é golpes por martelamento. Na época lá do 3 mil anos atrás, o martelamento era manual. Hoje eu faço forjamento nas grandes empresas de forjaria com prensas, né, altamente pesadas, prensas de 1 tonelada, 10 toneladas, 15 toneladas de golpe, e aí eu consigo forjar com uma certa também facilidade hoje, na indústria moderna. E o forjamento também pode ser a quente ou a frio. Mesma coisa que eu falei da laminação lá, pode ser a quente ou a frio. O que significa isso? A frio, quando eu deformo o material na temperatura ambiente.
Eu pego lá um material qualquer e vou dando uma prensagem ou martelamento e eu estou trabalhando com material na temperatura ambiente, como hoje, 20 graus, a frio. Eu também posso pegar o meu material, aquecer ele a 700, 800 graus e fazer uma deformação a quente. Quando eu deformo a quente, o esforço é menor de aplicação. Aí eu vou para a trefilação, processo que consiste em puxar o metal ou a liga metálica através de uma matriz, por meio de uma força de tração a ser aplicado nessa mesma matriz, ou na saída dessa matriz. O que significa isso? Eu tenho uma fieira, a fieira é a minha matriz, ela tem um certo diâmetro, por exemplo, uma fieira, ela tem um diâmetro externo, e aí eu tenho um furo no centro dela, que eu estou chamando aí de furo de saída. Aí eu pego uma barra de 10 milímetros e vou tentar passar por um furo de 8 milímetros. Ela não vai passar, lógico. Eu tenho um furo de 8, a minha barra é de 10. Aí o que eu faço? Eu aponto essa minha barra como se fosse um lápis, né? Então, aí eu reduzo em forma de cone, aqueles 10 milímetros agora passa naquele furo de 8 milímetros. Passou? Opa, passou. Aí eu venho com a máquina, eu pego aquela ponta que passou pelo furo e agora eu puxo o material com altíssima força. O que vai acontecer com aquela barra de 8 ou 10 metros com diâmetro de 10? Ela vai ser forçada a passar no interior dessa matriz. Ela vai ser arrastada, vai ser puxada com alta velocidade. Aí eu tenho a redução de 10 milímetros, que era a barra original, para um diâmetro de 8 milímetros. E se eu quiser continuar reduzindo, aí eu entro numa outra fieira. De 8 eu vou passar para 6. Faço o mesmo procedimento, vou puxando. O material que era 10 caiu para 8, agora ele é 8, ele vai cair para 6. E eu vou reduzindo até chegar, por exemplo, na fabricação de fios ou arames metálicos. Beleza? Trefilação. E aqui está os exemplos, né, que eu tinha dito para vocês. A laminação está aqui, ó. 2 cilindros girando em sentidos opostos. Eu tenho antes do laminador eu tenho uma certa espessura e a hora que ele passa pelos 2 cilindros de laminação, estão percebendo que a espessura aqui diminuiu. Então está sendo feita uma laminação. O primeiro aqui está indicando o forjamento. Forjamento eu coloco a minha peça numa mesa, né? E aqui eu tenho a minha matriz superior, que é o meu martelo, a minha prensa, ela sobe e aí tem uma força de forjamento. Ele é compactado, golpe a golpe. O que está acontecendo? Esse forjamento está deformando o material. A trefilação. A trefilação está aqui, ó. Tem uma barra com certo diâmetro, que eu estava falando que é 10 milímetros, né? Aí tem uma fieira, isso aqui é cilíndrica, é uma fieira, tem um ângulo de entrada aqui, ó. E aí ela vai, por exemplo, de 10 milímetros, a minha fieira aqui tem 8, esse diâmetro. A barrinha já passou uma ponta aqui, ó. Agora o que eu faço? Eu pego nessa extremidade aqui, ó, e faço uma grande força de tração. Eu puxo essa barra. O que vai acontecer? Toda essa minha barra que está à esquerda vai ser jogada para a direita com grande força. Então, o material vai ser trefilado. Dobramento, eu pego uma chapa e vou fazer uma dobra, por exemplo, 45 graus, 30 graus. Dobramento. Extrusão. Extrusão, eu uso uma máquina extrudora, uma extrusora. Eu coloco o meu material bruto dentro da câmera da máquina de extrusão e aplico aqui atrás, em vermelho, aqui, uma grande força de compressão. O material é empurrado contra uma matriz.
Quando ele é empurrado, ele só tem um diâmetro lá na matriz, que não há placa. E o material ele é obrigado, ele é forçado a entrar ou sair pelo aquele diâmetro menor, ou aquele perfil que eu tenho na ponta da minha matriz. É mais ou menos, a gente poderia fazer um paralelo agora, só para fazer um paralelo, tá? As maquininhas de churro, o que você faz? Você coloca o churro dentro da massa, dentro de um compartimento, e aí eu tenho lá no bico, lá, eu tenho uma ferramenta. Na hora que eu aplico uma força de compressão, manual, normalmente, com alavanca, aí a massinha sai, é empurrada contra a matriz, e aí vai dando o diâmetro da massa, do churro lá, sendo fininho colocado lá. Ok? Mais ou menos como uma massa de macarrão também, extrusão. Cisalhamento, está mostrando aqui, ó, que é uma placa sendo cortada através de uma tesoura, né, uma guilhotina. Então, aqui eu tenho as duas setinhas, uma para cima, uma para baixo, que significa a tesoura, fazendo um movimento para cima, outro para baixo. E aí eu tenho o corte. E aqui, embutimento, ou também estampagem. As peças ou os componentes, eles podem ser estampados ou embutimento, né? A gente começa a chamar esse embutimento aqui de estampagem. E aí a gente vai pegar a estamparia. O que é a estamparia? Ela faz diversas peças usadas com a matriz que eu tenho, uma porta de um automóvel, por exemplo, um capô de um automóvel, a lateral, né? Ou porta-mala, aquela peça que abre as portas direita e esquerda, as traseiras, né? Elas são obtidas lá numa montadora, numa Volkswagen, numa Mercedes, numa GM. Como é que é? Eu forneço a chapa, eles colocam lá na minha prensa e vão fazer uma estampagem. Vem, dá um golpe, 2 golpes, e aí a peça ela já fica com o formato certinho daquela porta lateral ou aquele capô de um automóvel. Beleza? Aí a gente também conhece o processo de estampagem. Então, aqui eu mostrei alguma coisinha sobre metalurgia de transformação. Depois nós vamos ver item por item. Agora eu vou falar da metalurgia extrativa. O que é metalurgia extrativa? É aquela metalurgia que vai extrair o minério. Aí a primeira definição, o que é minério? Minério é uma associação de minerais que presente nas rochas que compõem a matéria-prima permite que possam ser trabalhados economicamente para que sejam extraídos um ou mais metais dessa matéria-prima. Então, o que é matéria-prima? A matéria-prima é um mineral, é uma associação de diversos minérios ou diversos minerais. Esse minério ele permite que seja extraído economicamente um ou mais metais. Por exemplo, um minério de ferro. O teor de ferro deve ser no mínimo 30% para que o mesmo possa ser trabalhado na extração do ferro. Nota-se que o teor de ferro presente na crosta terrestre é de 5%. Nota-se que o teor de ferro presente no planeta Terra é de 5%. Além dos minerais úteis, os minérios contêm outros minerais que não são úteis, que são chamados de ganga do minério. Então, em um minério bruto, eu tenho uma parte aí que é rica em minerais que eu vou extrair o meu metal, mas eu também tenho, juntamente com esse minério, uma parte que são as impurezas, que não são de aplicações econômicas, que são chamados aí de ganga.
O que é ganga? Ganga é as impurezas que estão presentes no minério. Exemplo, minério de ferro, que a companhia Vale do Rio Doce lá vai extrair em Minas Gerais ou lá no Pará. Ele é um minério bruto. O que é esse minério bruto? Ele é um minério onde que eu tenho uma concentração de ferro, mas também eu tenho uma concentração que não é ferro, que é chamado de impurezas na rocha. Essas impurezas, ao invés de chamar de impurezas, nós vamos chamar de ganga. Legal? E aqui em vermelho eu tenho a definição de ganga. É um conjunto de impurezas que estão presentes no minério, que deverá ser minimizado. As impurezas deverão ser retiradas ao máximo para não comprometer o concentrado de minério. Então quando eu compro um minério, ele já é um minério concentrado agora. Ele não é um minério bruto. O minério bruto retirado da natureza, ele é trabalhado, ele é britado, ele é moído, ele é peneirado, ele é lavado. E quando eu faço essas etapas do beneficiamento do minério, uma grande parte das impurezas aí são eliminadas. Essas impurezas são as gangas. E no final, o que eu vou ter? Vou ter o meu minério de ferro, por exemplo, concentrado. Tá? Então, eu defini aqui nesse slide o que é minério e o que é ganga. Então, vocês têm de saber, primeiro, que minério é uma concentração, né, de um determinado minério com fins comerciais. E que o minério ele é um conjunto de minerais. E ganga é uma parte que está dentro do minério que não tem aplicação, que são chamadas impurezas. Depósito de minérios. Devido a certos fatores naturais, como intemperismo e o movimento da superfície das águas, os minerais que contêm os metais podem se concentrar em determinadas áreas. Por exemplo, o minério de ferro no Brasil está concentrado em duas grandes áreas, em dois grandes estados, onde que eu tenho grande concentração de minério de ferro no Brasil. No estado de Minas Gerais e no Pará, principalmente na Serra de Carajás. Aí eu tenho grande concentração de minério de ferro, além de ter também concentrações de manganês, cobre e ouro, né? Então, lá no Pará, na região norte do Brasil, eu tenho uma grande concentração de recursos minerais, riquezas. E também no estado de Minas Gerais, eu também tenho uma grande concentração de recursos minerais. E por que recebe o nome de Estado de Minas Gerais? Porque os minérios é encontrado em Minas. Como eu tinha diversas minas, Minas Gerais. E quem trabalhava nas minas? Eram os mineiros. Legal? Oh, legal, professor. Nunca tinha levado para esse lado aí. Minas Gerais. Significa que eu tenho diversos tipos de minas. Minas de ouro, minas de manganês, minas de ferro, Minas Gerais, diversas. E quem trabalha no interior das minas? Ou quem explora as minas? É uma pessoazinha, um pessoalzinho que é chamado de mineiro. O que faz um mineiro? Mineiro é aquele cara que era trabalho braçal, escravo lá na época do Brasil colônia, e escavava as minas, picareta, com ferramenta manual,
era normalmente trabalho dos escravos, dos negros. E esses negros que trabalhavam nessas minas, principalmente em Ouro Preto ou Vila Rica, que eram minas de ouro. Beleza? Por isso que nas igrejas mineiras eu tenho grande quantidade de ouro, porque eu tinha muita riqueza em ouro naquele estado. Minas Gerais, diversas minas, quem trabalha na mina é mineiro. Então, mineiro não fazia queijo naquela época, não. Ele fazia extração de minério. Legal? Então, eu dei uma definição assim de 2 estados ricos no Brasil, Minas Gerais e Pará, pela grande concentração de minério de ferro, principalmente. E aí, no mapa do Brasil, está mostrando aí o estado do Pará, e principalmente a parte aí da Serra de Carajás. Aí eu tenho o porto ou a estrada de Parauapebas, terminal Espadarte, terminal de Ponta da Madeira. Terminal da Ponta da Madeira aí, que eu tinha aquela estrada de ferro madeireira, que é logicamente que retirava na época madeira daqui e jogava aqui para a costa aqui, que eu tinha a saída para o oceano, né? É muito mais fácil. Esses 2 terminais aqui são terminais que estão na costa marítima aqui do Brasil. Então aqui, vermelho é a serra, é o estado do Pará, a serra de Carajás. Tá bom assim para vocês? Essa daí é a nossa estrada ou a nossa serra de Carajás, no estado de Pará. Extração de minério de ferro. Carajás, Pará. Aqui então nós temos o ferro de Carajás. Olha aqui que a Vale do Rio Doce aí faz aí nessa região. Aqui é tudo floresta, tá vendo que é uma serra. Lá no fundo você está vendo que é uma serra, tudo verde da natureza, né? Aí o homem entra aí com grandes máquinas e vão explorar essa região por muitos e muitos anos, retirando da natureza aquele minério. Está aqui, ó, minério presente em rochas que compõem a matéria-prima, permite que possam ser trabalhados economicamente para que sejam extraídos um ou mais metais dessa matéria-prima. Por exemplo, minério de ferro. Minério de ferro. Legar? Enxergaram? Vamos ver esse minério de ferro, aonde que ele está? As máquinas, as rochas. Extração de minério de ferro basicamente daquela figura, né? Está aqui, né? Aqui não estou vendo as máquinas aqui, mas essas máquinas estão lá embaixo, trabalhando. Ó. Estão fazendo a extração, pedras de minério de ferro, que são as rochas de diversos tamanhos. Você vai perceber aqui que ele está carregando um caminhão aqui, né? A escavadeira está carregando um caminhão e você lá na outra figura já está vendo o caminhão subindo aqui, ó, carregado. Olha o tamanho da roda desse caminhão, hein? Esse caminhão leva aí 40, 50 toneladas aí na caçamba. São caminhões gigantescos da Vale do Rio Doce. Beleza? Está vendo que as estradas estão aqui, os caminhos aqui, que é para escoar o material que está sendo retirado aqui embaixo. Eles vão vindo aqui, fazendo esse zigue-zague aqui, até chegar ao caminhãozinho transportando aqui, ó, na minha seta aqui, ó. Ele vai jogando para o platô até chegar na superfície. Ok? A mineração consiste em remover os minérios de um depósito mineral e depositá-los e disponibilizá-los para uma usina de metalurgia extrativa. A mineração é realizada numa mina. Está vendo que eu falei mina, mineiro?
que, por sua vez, localiza-se um depósito mineral. A mina pode ser a céu aberto ou pode ser uma mina subterrânea. A mina subterrânea é mais difícil fazer a extração, né? Como aquela mina lá de cobre, lá no Chile, onde aqueles mineradores ficaram soterrados lá 40 dias, né? Aí o cara tem que fazer retirada, extração de minérios ou metais em minas subterrâneas. Essa daqui, nossa, é céu aberto. Por que céu aberto? Você olha para cima, você vê o céu, certo? Se eu estou numa mina subterrânea, eu vejo só túneis, né? E não tem nem quase oxigênio para o pessoal respirar. Minas de carvão, por exemplo, também, elas são minas subterrâneas. Beleza? E esse minério, como que ele é feito? Depois ele é extraído aqui, ó, as pedras de diversos tamanhos, eles são britados, né? Você já vê que ele está sendo aí moído, aí está sendo empilhado, né? Está sendo triturado, ele está sendo quebrado. E aí, na hora que ele faz esse beneficiamento, eu já estou também retirando uma quantidade de impurezas. Aí eu vou falar um pouquinho do beneficiamento de minério. O minério é extraído da mina, geralmente ele é britado. O que é britado? Moído, quebrado, triturado, lavado, lavado, água e classificado por uma certa granometria, antes de ser encaminhado para usinas de metalurgia extrativa. O que vai fazer a metalurgia extrativa? Agora vai trabalhar com esse minério e vai extrair o metal. A fragmentação dos minérios. O que é fragmentação? É triturar o material, quebrar o material, reduzir ele a um menor diâmetro ou menor granometria possível. Olha o tamanho da pedra aqui. Quem que vai colocar isso daqui num equipamento? Pedra que pesa, às vezes, 700, 800, 1 tonelada cada pedra dessa daqui. Então, essa pedra agora aqui tem que ser triturada, fragmentada, quebrada. Onde? Em equipamentos chamados trituradores, britadores e moinhos. Olha lá. A fragmentação dos minérios tem como objetivo liberar uma parte útil do minério, que é o concentrado, e separar a ganga. O que é a ganga? As impurezas. Os processos de fragmentação são os seguintes. Como que eu fragmento? Primeiro eu faço uma britagem. A britagem eu uso britadores, tipo mandíbula. E depois de britado eu vou fazer uma moagem. Aí o minério é moído. Então você tem o café está em grão, aí o café é moído, aí vai transformar mais ou menos num pó de café. Como é que você faz o pó de café? Através do grão que foi moído. Por que eu faço a moagem do minério de ferro? Eu vou usar também moedores, tipo moinhos, que vão reduzir o diâmetro do minério de ferro, ou minério de alumínio, ou minério de cobre, e assim sucessivamente. Depois do minério ser reduzido aí a uma granometria menor, um diâmetro menor, aí eles vão passar por peneiramento. Então, o material é peneirado para separar o tamanho de grãos aí do minério. Depois eles passam por classificadores hidráulicos e classificadores mecânicos. E aqui tem o processo todinho de beneficiamento. Aqui já eu chego na usina. Então, todo esse trabalho que eu faço com minério aqui, ó, peneiramento, moagem, britagem, separação da ganga,
Eu faço tudo isso aqui para estar com o minério concentrado. Depois que eu tiver com o processo concentrado, o que eu vou fazer? Ele fala lá, ó. Vamos ver lá no... Ele fala aqui, ó. O minério extraído da mina geralmente é britado, lavado, classificado granometriamente, que é um certo diâmetro, antes de ser encaminhado às usinas de metalurgia extrativa. E lá na minha última figura, aqui é uma usina. Essa empresa aí é a Companhia Siderúrgica Paulista, que hoje é considerada aqui em Cubatão, de São Paulo, e hoje é a Usiminas. Então, hoje eu estou aqui com a Usiminas, ela acabou comprando a Cosipa. Usiminas é a usina de Minas Gerais. O que faz a Usiminas? O que faz a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional? Ou o que fazia a Cosipa, Companhia Siderúrgica Paulista? Ela vai transformar todo o minério de ferro, aqui, ó, com a granometria, vai se transformar agora em aço. Vai agora produzir aço, que é uma liga de ferro, que é obtida a partir do minério de ferro. Beleza? Legal. Essa indústria aqui, para quem for já para o litoral norte, aí passando na Piaçaguera, Guarujá, aqui é o Porto de Santos, que está lá atrás, ó. E aqui é a cidade de Cubatão, e aqui é a usina, ela fica na cidade de Cubatão, indo lá para o Guarujá, a Rio Santos. E aí eu tenho lá esse polo gigantesco aí, industrial, com 14 a 15 mil funcionários, que estão aqui dentro dessa complexo industrial. E lá no fundo, ó, aqui eu tenho os altos fornos, aonde que o minério vai passar, vai ser aquecido a 1.600, 1.700 graus e vai ser levado para o estado de fusão, e aí eu vou obter o ferro gusa, que é o primeiro produto metálico. Depois do ferro gusa, eu vou passar para os conversores, aí o ferro gusa ele é transformado em aço ou ferro fundido. Beleza? E acabei aqui a minha aulinha de hoje. Beleza? Gostaram? Não gostaram? Na aula que vem nós vamos agora começar a produzir o aço. Beleza, queridos? Só estou dando uma noção como é que o bichinho aparece aí, né? Na natureza, ó. Aqui é minério de ferro. O que eu faço com minério de ferro? Eu faço com minério de alumínio, eu faço com minério de cobre. Então, nós vamos dar ênfase na metalurgia do ferro. Beleza? Beleza. Gostaram? Gostou da explicação, queridos? O que vocês acharam? Foi muito boa a aula de hoje. Gostei, professor. Legal? Então, Concordo, foi muito bom. o que eu vou fazer? Eu vou fechar aqui, certo? Vou fechar esse material. Estão vendo que eu estou fechando. Ele está aqui dentro da minha pasta. Eu vou minimizar a pasta. E eu vou lá em equipes. E eu vou pegar... Deixa eu ver. Vou lá em equipes, já achei equipes, né? TM, tecnologia dos materiais, né? Mecatrônica. Eu vou lá em postagem. Arquivos, perdão.
Eu vou em arquivos. Em arquivos, quando eu abro a pasta aí, estou fazendo já o caminho, por isso que eu estou deixando a minha tela aberta aí, compartilhando para vocês verem onde que eu fui aí. Ô, queridos, me dá um toque aí. Vocês estão enxergando a tela legal aí? Estamos. Sim, Então, professor. Sim, professor. Sim. ó, você está lembrado daquela pastinha que eu criei aqui para vocês, material de apoio ao aluno? Sim. Eu vou abrir ela, tá? Eu vou clicar nela, ela vai abrir dois arquivos, tá vendo que já tem a primeira e a segunda aula aqui? A aula da semana passada e a aula daquela aula inaugural. Beleza? Ó, dia 19 e dia 26. Foram as duas aulas. Agora, o que eu vou fazer? Ó? Vou carregar. Vou carregar arquivos. Meu computador eu vou jogar para vocês aí. Ó. Vou pegar a terceira aula, tá vendo aqui? Terceira aula. E está carregando. Vai aparecer para vocês aí, ó. Terceira aula, processo de metalurgia. Beleza? Eu fiquei com a aula 1, aula 2, aula 3. Processo de metalurgia. Alguém pode fazer esse caminho aí no seu computador ou no seu celular para ver se chegou aí? Um aluninho poderia ir lá? Estou acompanhando aqui, já chegou. Chegou? Quem está falando comigo aí? Porque quando eu estou Chegou. compartilhando aqui. Quem que é? Cláudio, chegou. Cláudio. Cláudio de Paula Silva? Isso, chegou. Chegou aí, O Claudinho? meu chegou também. Então, clique nele aí para ver se... Abre ele aí para ver se chegou legal mesmo, inteirinho. Ele vai abrir, ele demora No um meu pouco. chegou. Você já abriu ele aí? Ele ficando aberto, ele vai aparecer isso daí. Já. Apareceu isso para você aí? Aham, já abri já ele. Legal. Você viu tudo que nós Meu discutimos? chegou também. Você viu tudo que nós discutimos? 23. E aí, embaixo aqui, ó, ele vai dar o número de slide, tá vendo? 1, 2, 3, né? Tá carregando ainda, por isso que não... Ó, aí já vai para o slide 2. O meu deu 23. E está marcado lá, 23 slides, tá? E aí o pessoal vai trocando figurinha, ele vai descendo. E o meu aqui está meio lento, que eu compartilhei com vocês, mas devagarzinho ele já está carregando, tá vendo? Aí eu já vou para o slide seguinte, ó. Ele está pedindo aqui. Aí eu vou trocando de slide. Aí eu troco de slide normal, ele está ainda carregando. E aí, ó, tá vendo como ele demora um pouquinho para carregar a figura? Beleza? Tranquilo? É só ler isso daí, entender. E a nossa aula ficou gravada, tudo isso que eu falei ficou gravado, espero que sim. Agora, quem falou comigo que ia ver aquele negócio da gravação lá? Quem que falou? Eu, Douglas. O Douglas. Vamos tentar ver se ela está gravada lá, Douglas. Onde que você vê isso daí? Fica nas conversas lá, mas você tem que encerrar a gravação, aí aparece. Ah, eu tenho de encerrar a gravação? Então, eu não, teoricamente, que eu tinha de falar para vocês em termos de gravação, já foi falado. Então, não tem muito mais do que interessante para a gente falar, não. Vamos ver se tem alguma coisa no chat aqui. Emerson da Silva Medeiros dos Santos, alguém tem como baixar e colocar no grupo? Meu app do Teams não está baixando. Ô, querido, às vezes, você lá, o Emerson, para você abaixar, você tem lá, no seu celular, você tem de ter o PowerPoint, né? Senão você não consegue.
Não é isso? Então vamos lá, Douglas. Você está me acompanhando com a tela aí, né? Ó. Eu vou lá. Tá Estou vendo que acompanhando. a aula está sendo gravada aqui, tá vendo? Ó? Eu vou parar a gravação. Ó. Parei, ó. Parar a gravação. Parar a gravação.